30 segundos para você procurar alguém e desejar um Feliz Natal. Se você conhece, tem bastante intimidade, dá um abraço. 30 segundos, rapidão aí. Amém? Glória a Deus. Aí. Deu. Daqui a pouquinho. Chama lá em casa, lá, compra um frango assado lá, e daí que fica conversando. Comeu o peru do Natal, né? O Chester. Daí fica batendo papo. Amém? Glória a Deus. Tudo bem aí? Tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite de Natal. Daqui a pouquinho vai estar em casa. Tudo preparadinho? Sim ou não? Tudo certinho. Nós temos muito que agradecer a Deus, muito que glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, através de nós, nesse último ano. Quando eu cheguei aqui, alguém chegou ali, não lembro quem foi. Pastor, o ar-condicionado, pastor, ar-condicionado. Deus está aí, ó, Deus está mandando, e mandou mesmo, né? Olha aí, ó, a chuvona aí. Ah, é você, né? Você mesmo, verdade. Aí, Peters, profeta aí, ó. Você tem um profeta na tua casa ali, ó. Tem um profeta, o profeta já chegou profetizando aí, o ar-condicionado, e Deus mandou aí, ó. Tá ligado o ar-condicionado. Louvado seja Deus. Amém? Pega a tua Bíblia, não vamos perder tempo, vamos ganhar. Falei pro Henrique ali, com criança daí é covardia, né, irmão? As crianças começam a dançar ali, aí a gente não aguenta e chora mesmo, né, Beters? Faz parte. Graças a Deus. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Uma noite de Natal, uma noite em que o mundo todo está focado no Natal, ou naquilo que alguns pensam ser o Natal. Nós comemoramos a Jesus, o verdadeiro Natal. Nós nos apegamos a Jesus, o verdadeiro sentido, ao Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro Espírito do Natal. E aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 9, versículo de número 6, eu quero ser breve, apenas uma palavra para a gente refletir, uma breve reflexão, para que ela fique guardada no nosso coração e a gente possa continuar a caminhar em Deus, amém? Versículo muito usado, foi cantado hoje aqui até uma canção. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, diz assim o profeta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado ou o poder estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Um filho se nos deu, o seu nome será, ou se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Feche teus olhos. Querido Deus, fala conosco agora, Pai, através da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, meu Deus. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho. Que Deus tem ainda algo para falar aos nossos corações. O profeta Isaías escreveu esse texto, inspirado por Deus, há muitos anos antes de Jesus nascer, muitos anos antes de Jesus, ou o homem Jesus nascer, gerado pelo Espírito Santo, ou Deus que se fez carne, antes de Jesus encarnar ou se fazer carne, porque a Bíblia diz no livro de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E depois ela ainda continua dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus, ele não passou a nascer ou a existir a partir do nascimento humano. Jesus não passou a existir a partir do nascimento de Maria. Por isso que é errado, embora Maria seja uma mulher de Deus, uma mulher que precisa ser sim reverenciada, não santificada, mas uma mulher que a própria Bíblia diz, agraciada, uma mulher abençoada, a escolhida entre todas as mulheres, porque Deus a escolheu para que Jesus viesse a este mundo. Não é certo, como outros dizem, chamam Maria como mãe de Deus. Maria não era mãe de Deus, era mãe de Jesus, o homem. O Deus Jesus, ele é o alfa desde sempre, início e fim, alfa e ômega. E é disso que Isaías falava. Isaías falava de um menino, mas não do nascimento do Deus Jesus. Mas ele falava do momento em que o Deus Jesus, ele entraria ou viria para esta terra. Ele passaria a fazer parte da humanidade, para que como homem ele pudesse pagar pelo pecado, pelo erro do homem, pagar o preço do pecado, para que ele, entrando então na humanidade, tivesse legalidade, para que como homem pagasse o preço pelos homens. Se cumpre a palavra de Deus quando ela diz que se por Adão um homem, o pecado entrou na humanidade, também por Jesus um homem, o pecado ele é extirpado, ele é retirado da humanidade. Então Jesus, o homem, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, Isaías falava deste momento. Era um momento especial, era um momento ímpar, um momento único em toda a história da eternidade, em que Jesus viria à humanidade, em que Jesus desceria dos céus para adentrar aqui na terra, na humanidade, para ser aí de fato nosso Salvador e Senhor. Mas aqui Isaías fala de algo que ele ainda não tinha presenciado. Isaías fala para pessoas, a profecia de Isaías, ela lança esperança a um período de desesperança. O povo que aguardava a redenção recebia uma promessa de que Deus enviaria um Salvador, de que viria o Salvador. Portanto, Isaías falava daquilo que ainda seria, Isaías falava daquilo que ainda aconteceria, daquilo que viria a ser. Mas a profecia de Isaías, ela lança luz sobre o que todos deveriam esperar encontrar em Jesus, porque ele fala conforme era o costume antigo. Os nomes da Bíblia, os nomes bíblicos, todos eles traduzem o caráter da pessoa que tem o seu nome. É por isso que às vezes Deus mudava o nome de alguns, como ele fez com Jacó, que tinha o nome de usurpador. O nome de Jacó significava usurpador, e Deus mudou e disse: agora você vai se chamar Israel, porque você agora é um príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e venceu, então você é um príncipe de Deus. Não será mais Jacó o usurpador, mas será Israel o príncipe de Deus. Então, quando Isaías fala de Jesus, quando ele está falando do nascimento, do Natal, Isaías estava prevendo o Natal, estava profetizando o dia em que abalaria o mundo, o dia que ia mudar as coisas no mundo, o dia em que ia mudar a história. Cortou a história no meio, porque hoje a história ela é contada antes deste dia e depois deste dia, antes de Cristo e depois de Cristo. Era um fato extraordinário, e ele fala deste homem que viria e do caráter deste homem, quando ele disse: veio um menino nos nasceu como um filho, o poder, o governo está em suas mãos. Então ele fala das 4 características que definem o caráter de Jesus. 4 características profetizadas por Isaías, mas cumpridas e reveladas pelo próprio Jesus quando ele esteve aqui na terra. A primeira característica é que ele fala de que Jesus seria, de como Jesus seria. Ele diz: ele será, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Eu quero fazer aqui antes um parênteses, porque o tema da nossa mensagem é: o seu nome é. Isaías falava olhando para o futuro, Isaías falava olhando para aquilo que aconteceria, Isaías falava olhando para aquilo que um dia havia de ser. Mas nós que hoje estamos aqui,
nós vivemos um período diferente, porque Jesus já veio, Ele já está em nosso meio, Ele já está conosco. Por isso hoje nós não falamos do Jesus que era ou aquele que viria a ser, mas do Jesus que é. Ele é para hoje, para os nossos dias. Nós que vivemos o tempo da graça, depois que Jesus veio e pagou o preço dos nossos pecados, nós temos este Jesus na nossa vida. Portanto, para Isaías Jesus era, mas para nós podemos dizer hoje, Jesus é. Primeira coisa do caráter de Cristo que se revelou nele mesmo, que Isaías profetizou, é maravilhoso o conselheiro. Um conselheiro maravilhoso, maravilhoso. Aquele que tem as palavras da vida eterna. Aquele que tem palavras certas para o momento certo. Aquele que tem a solução exata no momento necessário. Aquele que sabe o caminho que nós devemos andar e nos guia por ele, nos orientando, nos ensinando. E os discípulos reconheceram isso em Jesus já no início. Quando ele começou a sua vida aqui nesta terra, quando ele estava aqui, por vezes pregando, falando como Ele fala conosco nos dias de hoje. Às vezes com palavras duras, às vezes com realidades difíceis. Às vezes a palavra nos confronta, tirando as nossas máscaras. Às vezes a palavra nos confronta, querendo, nos impulsionando, nos impelindo a andar no caminho certo, quando queremos andar por caminhos errados. E foi num dia desse, em que Jesus falando com os discípulos, num sermão, numa pregação, a Bíblia diz que quando ele terminou de pregar, muitas das pessoas que estavam ouvindo começaram a se retirar, começaram a ir embora, porque elas acharam que a palavra era muito dura, elas acharam que Jesus estava estipulando um padrão muito alto, como na sociedade de hoje. Parece que Jesus tem um padrão muito alto de santidade, parece que a Bíblia tem um padrão muito alto do que é certo, do que é errado. Parece que a Bíblia tem um padrão muito além daquilo que podemos suportar ou realizar, quando na verdade não é a Bíblia que tem um padrão muito alto, a sociedade é que está usando um padrão muito pequeno, muito baixo. Estamos muito longe do caminho, mas nós temos uma palavra, nós temos um conselheiro, nós temos alguém que pode nos orientar. E era isso que Jesus fazia quando ele falava e pregava para a multidão. E quando todos começaram a ir embora, mesmo os discípulos protestaram, mesmo os discípulos não entenderam. E um dos discípulos disse ao Senhor Jesus: Senhor, essas tuas palavras são muito duras, quem pode resistir? Quem é que pode permanecer? Quem é que pode continuar? Quem é que pode cumprir com esse mandamento? Quem é que pode cumprir com essa proposta? Quem é que pode aceitar este propósito? Quem é que pode seguir essa palavra? É muito duro, é muito difícil, mas Jesus que mantém os seus padrões, porque o padrão do conselheiro é Ele mesmo. O padrão do conselheiro é o que Ele faz. O padrão de Jesus é aquilo que Ele é aquilo que Ele mostrou, é aquilo que Ele fez. Porque primeiro Ele fez e ensinou, depois Ele começou a cobrar. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não querem ir também? Não querem ir embora junto com todos os outros? Jesus estava dizendo: não há lugar para relativização no meu chamado. Não há lugar para relativização no ministério. Não há lugar para relativização na verdade absoluta, que é a verdade que vem dos céus. Como um conselheiro maravilhoso que sabe o que tem que fazer, como um conselheiro maravilhoso que sabe a palavra que deve ser dita, Jesus usou palavras duras para orientar e ensinar os discípulos. E quando Ele disse: não quero ir também, a Bíblia diz que os discípulos então caíram em si. E um deles olhou para Jesus, porque o conhecia intimamente, conhecia Jesus na intimidade, sabia quem Ele era, sabia como Ele se movia, sabia o que falava, por que falava, como falava, conhecia o seu poder, sabia da sua sabedoria, reconhecia o senhorio de Cristo na sua vida. Então os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, mas para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens as palavras de vida eterna.
o maravilhoso conselheiro que tem as palavras de vida eterna, o maravilhoso conselheiro que tem a palavra certa, no momento certo, que fala através da sua palavra, que fala conosco no momento de oração, que fala conosco no nosso coração, na nossa mente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, porque sempre que clamamos e buscamos, Ele está pronto para nos responder, nos aconselhando, nos orientando e nos conduzindo. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, porque só Ele é quem tem as palavras da vida eterna. O Deus que é a verdade, os discípulos reconheceram. A segunda característica que reconhecemos em Jesus e que Isaías profetizou é que Ele seria, a partir do Natal, vindo um menino. O menino veio e Ele será um Deus forte que andou por essa terra, um Deus forte e verdadeiro, o único Deus verdadeiro que pisou aqui nessa terra, que esteve vivendo como homem em meio aos homens, que deixou a sua glória, que deixou a sua graça, que deixou os céus, deixou o seu trono e desceu aqui para estar como homem, vivendo como homem, negando-se a si mesmo, diminuindo-se ao tamanho do homem. É um anti-milagre da regressão. Todos os homens querem crescer, é natural, nós queremos subir, queremos ampliar, queremos ir mais adiante, mas Jesus, ele reduziu-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. A Bíblia diz, assumindo a forma de servo. Mas embora Ele caminhava aqui nessa terra como homem, como um menino nasceu, como um homem aqui viveu, Ele andava nessa terra, mas Ele ainda era o Deus, o verbo vivo de Deus, que estava presente no nosso meio. E como Deus, 100% Deus que Ele era, 100% homem, mas também 100% Deus, Ele demonstrou a sua força, o seu poder, porque Ele deu ordem ao mar e aos ventos, e eles se acalmaram. Onde Jesus andava, os cegos enxergavam. Onde Jesus andava, os coxos andavam. Onde Jesus estava, os milagres aconteciam. Onde Jesus estava, sempre algo extraordinário e sobrenatural estava prestes a acontecer. Foi esse Jesus, um homem, Jesus que andava por essa terra, mas o seu nome, Isaías diz, será Deus forte. Então um dia Ele deu uma ordem na porta de uma sepultura, e um homem que estava já há 4 dias sepultado levantou e saiu andando, renovado, restaurada a sua carne renovada, porque ele era verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, o Deus forte, como Isaías disse. O seu nome será Deus forte, que ressuscitou os mortos, que acalmou o mar e os ventos, que deu vista aos cegos, que curou leprosos, e no último ato da sua vida aqui ainda, no último ato do seu propósito aqui nessa terra, revelou-se um Deus mais forte do que a morte, porque Ele foi à cruz, morreu na cruz, foi crucificado, lá no túmulo Ele foi sepultado, 3 dias e Ele estava morto. Mas a Bíblia diz que não foi possível que a morte o retesse. Então ao 3º dia Ele ressuscitou. Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou, o homem, o Deus forte, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno. Também a Bíblia diz aqui no livro de Isaías que Ele seria o príncipe da paz. O príncipe da paz. Ele disse para os seus discípulos um pouquinho antes de subir aos céus: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Uma paz extraordinária, o príncipe da paz. A Bíblia nos diz que por conta do sacrifício de Jesus, por conta do sacrifício lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, e agora a Bíblia afirma que nós podemos, e agora temos paz com Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia de Deus, o pecado, a Bíblia diz, nos torna inimigos de Deus. Mas por conta do sacrifício vicário, por conta do sacrifício substitutivo de Jesus, quando Ele nos substituiu na cruz do Calvário, e quando nós somos alcançados pelo sacrifício,
E quando nós aceitamos Jesus e o sangue é espargido e derramado sobre nós, justificando-nos pela sua graça, o favor imerecido, a partir daí nós podemos ter paz com Deus. E agora o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar no santo dos santos, para ali estar com Deus, adorá-lo, viver com Ele, sentir a sua presença, receber o Espírito Santo, ser por Deus presenteado com os seus dons, não só na noite do Natal, mas com esse Deus maravilhoso. Qualquer dia é dia, qualquer noite é possível que Ele nos visite e nós sejamos abençoados com os seus dons e os seus talentos. Ele é Deus forte e poderoso, o Pai da eternidade. É o terceiro. Pai da eternidade foi nos preparar um lugar. Ele disse: aquele que crê e vive em mim não morrerá eternamente. Ele andava com os discípulos e os discípulos disseram: Senhor, a partir de agora, onde o Senhor for, nós iremos juntos. Onde o Senhor estiver, nós queremos estar. Mas ele disse: tem um lugar que eu vou que vocês não podem ir comigo. Ele falava da cruz, ele falava da tumba, ele falava da morte espiritual, da grande obra que ele estava prestes a fazer. Mas ele disse: porém eu vou subir aos céus, e lá eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então o Pai da eternidade, aquele que nos foi preparar um lugar, Ele com as suas palavras nos garantiu isso, dizendo: aquele que crê e vive em mim não morrerá eternamente. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Nele temos a vida eterna por seu sacrifício na cruz. O Deus Jesus, um menino nos nasceu, um menino se nos deu, príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento. Um menino nos nasceu, o Pai da eternidade. Um menino nos nasceu, o Deus forte que venceu a morte. Um menino nos nasceu, um maravilhoso conselheiro, que está sempre pronto a nos ouvir, nos orientar, nos conduzir e nos ensinar. Pedro disse: perto está o Senhor daqueles que o invocam, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Não apenas numa noite, não apenas na noite de Natal. Hoje nós comemoramos, embora alguns discutem aí sobre a data, se é setembro, se é dezembro, isso não importa. O que importa de verdade é que cumpriu-se na nossa vida João 3,16, a profecia de Isaías gerou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um menino nos nasceu, Jesus, o Deus que foi menino, um menino que foi um homem, o homem que venceu a morte, o pecado e o inferno. Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, o grande vencedor. A profecia falava sobre o Jesus que será. Nós conhecemos e servimos o Jesus que é. Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Nós não temos o Natal do Papai Noel, né? Cadê o Michel? Está lá fora. Ele falou esses dias: o meu Natal não é o Natal do Papai Noel, o meu Natal é o Natal do Papai do céu. Ainda bem, né, irmão? Sabe como é que o Papai Noel, uma vez no ano, ele traz um presentinho. É uma mentira, né, o Papai Noel, mas é o que a gente acredita. Uma vez no ano, se você se comportar bem. Pessoal, se Deus fosse um Papai Noel, irmão, se você se comportar bem, uma vez no ano eu vou te abençoar. Mas não pode mentir, você não pode fofocar, não pode murmurar, não pode falar mal do irmão, não pode ficar arrumando confusão aí no casamento. Você não pode, você tem que se comportar. E se você fizer tudo certinho o ano inteiro, então pode ser que uma vez no ano eu alcance você com alguma coisa. Como seria, irmão? Quem quer o Natal do Papai Noel aí? Quem quer? Eu não quero também não. Eu prefiro o Natal do Papai do céu, que Ele olhou para nós e não viu nada. Não há nada que nós possamos oferecer.
Não há nada que nós possamos fazer para merecê-lo, para merecer a sua graça, o seu favor. Não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame. Não há nada que nós possamos oferecer para impressioná-lo. Mas Ele nos amou de tal maneira, a Bíblia diz, nos amou de uma forma extraordinária, que não apenas em uma noite, mas Ele disse, Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso Natal, irmão, não é apenas uma vez por ano. O nosso Natal não é apenas o dia que comemoramos e nos alegramos, sim, com esperança. No dia que Jesus nasceu, o universo parou. No dia em que Jesus nasceu, houve festa nos céus. No dia em que Jesus nasceu, coisas milagrosas, maravilhosas, extraordinárias, sobrenaturais aconteceram nos céus e na terra. E eu acredito que todas as vezes em que paramos e nos lembramos que Deus enviou o seu Filho Jesus, e que Ele veio para nos salvar do pecado, da morte, do inferno, e que Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, e que Ele nos justificou dos pecados, e todos os dias Ele está conosco, e o seu Espírito Santo andando conosco, nos convencendo a deixar o pecado, nos convencendo a deixar a vida errada, nos convencendo a andar com Ele, nos atraindo pelo seu amor e pela sua graça. Eu não vejo outra coisa a fazer a não ser nos alegrarmos muito, porque é Natal. A promessa se cumpriu. A promessa de Isaías se cumpriu e ela ainda está em vigência nos nossos dias. A promessa de Isaías, ela está se cumprindo ainda nos nossos dias. Hoje, no dia 24 de dezembro de 2023, a promessa de Isaías encontrou a mim, encontrou você. A promessa, a profecia de Isaías encontrou a minha vida e a tua vida. Porque hoje, em dezembro de 2023, o Jesus que nasceu, o menino que foi homem, Ele não apenas será, mas na nossa vida Ele já é um maravilhoso conselheiro. Hoje Ele é o Deus forte que está do nosso lado para vencer as nossas batalhas. Hoje Ele é o Pai da eternidade, que nos preparou um lugar lá para estar com Ele. Ele é hoje o príncipe da paz, que coloca no nosso coração, na nossa vida, a paz que excede todo entendimento. Através de Jesus temos paz com Deus. Através de Jesus podemos ter paz conosco mesmo. Através de Jesus nós podemos ter paz em meio à guerra. É só Jesus que nos dá a paz em meio às tribulações, paz em meio a dias difíceis, a situações difíceis. Nós estamos passando problemas, dias difíceis, passando provações e privações. Mas aquele que tem Jesus na sua vida, no seu coração, o coração, ele extravasa de alegria e de paz, porque a nossa paz não vem do mundo, não vem da forma que o mundo, ele disse, não é como o mundo dá, não é a paz que o mundo oferece, mas é uma paz sobrenatural, que tem a sua origem lá no trono de glória, no trono de Deus, e ela alcança o nosso coração. Estamos passando por lutas, mas descansamos no Senhor. Estamos passando por dificuldades, mas temos a alegria do Espírito Santo. Estamos passando dias difíceis e talvez desesperançosos, mas aquele que tem Jesus na sua vida e na sua casa, ele tem o príncipe da paz, reinando e dando a paz que excede todo entendimento. Fica em pé em nome de Jesus.